Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje é compreendermos mais um fenômeno ondulatório. É a vez daquilo que chamamos de difração. Eu gosto de apelidar carinhosamente a difração como o fenômeno da fofoca. Isso porque, como podemos observar através da imagem de abertura, esse carinha aqui da direita, vulgo fofoqueiro, consegue ouvir a conversa de duas pessoas aqui à esquerda do muro através desse fenômeno. Então é algo que seus vizinhos dominam bastante. Mas, para que possamos entender a difração completamente, é necessário que possamos caracterizar grandezas novas e compreendermos também aquilo que é chamado de princípio de Huygens, que nada mais é que um físico holandês. Por isso essa pronúncia um pouquinho exótica. Então vamos definir agora aquilo que chamamos de frente de onda, que não chega a ser uma novidade. Aqui nós estamos dizendo que ela existe, mas nós trabalhávamos com ela desde algumas aulas. Veja bem, eu coloco aqui para vocês. Uma frente de onda nada mais é que uma linha ou superfície constituída por pontos da onda que estejam em concordância de fase. Essa concordância de fase vai fazer bastante sentido para você daqui a pouquinho, mas comece a associá-la, desde agora, da seguinte maneira. Se eu pegar numa linha vários pontos, e esses pontos eles estejam na mesma altura relativa, digamos assim, nós temos que eles estão realmente em concordância de fase. Em outras palavras, colocar num caso bem conhecido. Se a gente pegar, por exemplo, duas ondas aqui, e a gente disser que no momento que uma assume a sua crista e a outra também assume uma crista, nós temos ali uma concordância de fase. Veja que quando a gente tem aqui um vale lá de cima, temos um vale aqui embaixo também. Então é isso que quer dizer concordância de fase, beleza? Mas a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Outra característica é que a frente de onda, ela separa as regiões perturbadas, ou seja, que estão em oscilação, das regiões que não estão oscilando, ou seja, das regiões não perturbadas. Para que você possa compreender isso um pouquinho mais, eu escolhi aqui um exemplo que é o seguinte. Vamos considerar um grande balde preenchido por certa quantidade d'água, abaixo de uma goteira. Então essa água estava calminha. Quando a gente tem a queda de uma gota d'água neste ponto, então quer dizer que temos aqui a fonte da onda, né? Por isso que eu chamei esse ponto de F, é a fonte da onda, como a gente trabalhava há algumas aulas, e aí a gente percebe que a gente tem um padrão de oscilação circular, né? Ondinhas vão se propagando por esse local de águas outrora tranquilas, né? Outrora calmas. Então a gente percebe que temos aqui uma perturbação, depois temos aqui outra perturbação, e eu coloquei uma perturbação com uma linha preenchida e outra com a linha pontilhada, para que você possa ter aquela ideia de que esse carinha aqui é uma crista e esse carinha daqui é um vale, certinho? Lembra disso, né? Quando a gente tem uma onda periódica, a gente tem impulsos que se propagam ora em pontos de máximo, que são cristas, ora em pontos de mínimo, que são vales. E isso aqui também acontece para a propagação dessa onda nesse reservatório d'água, certinho? Algo que nós já esperávamos a partir das aulas anteriores é que a propagação dessa onda ela continue de tal forma que as cristas e os vales possam se intercalar. E outra coisa que a gente conhecia também era que a distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos era chamada de lambda, ou seja, é o famoso comprimento da onda. Bacana! Galera, as frentes de onda são justamente essas linhas que nós definimos ao longo do nosso estudo. Isso porque nós vimos em slides anteriores que a frente de onda nada mais era que uma linha que representava o conjunto de pontos que estão em concordância de fase. E se você notar bem direitinho, quando a gente pega os pontos dessa circunferência, por exemplo,
todos eles representam pontos de máximo no nosso exemplo. Todos eles são cristas, então realmente estão em concordância de fase. Por outro lado, quando nós pegamos aqui os pontos que estão nessa linha tracejada aqui no finalzinho, a gente tem que realmente eles são vales, são pontos de mínimo, então estão também em concordância de fase. Aqui nós temos a propagação de um trem de ondas, né? Um conjunto de ondas ali se propagando. Ou seja, quando a gente tem essas ondas ali se propagando em grupo, ok? Galera, outra coisa que a gente pode perceber é que realmente essa frente de onda, ela separa a região perturbada da região que não foi perturbada ainda em nosso reservatório d'água considerado que era o balde, ok? Muito bem. Outra grandeza que nós podemos definir é aquilo que chamamos de raios de onda, que nada mais são que semi-retas que são originadas a partir da fonte da onda, sempre de modo radial, ou seja, se comportando como um raio mesmo que você estuda na geometria clássica. Uma coisa interessante é que em meios homogêneos, ou seja, meios cujas características são sempre as mesmas, é o mesmo meio, não tem nenhuma variação de característica, e também isotrópicos, essa palavrinha é bem interessante, ela serve para designar um meio cujas propriedades físicas não são alteradas de acordo com a direção. Então, não importa para onde esteja indo, ele mantém a mesma constituição física. Então, quando nós pegamos meios com essas características, os raios de onda são perpendiculares às frentes de onda consideradas. É aquilo que vocês podem perceber nessas semi-retas que nós traçamos aqui. Esses são os raios da onda e percebemos realmente que eles são perpendiculares a essas frentes. Tranquilo? Lembre-se que aqui nós estamos selecionando a queda de uma gota d'água num balde que já tem um certo nível de líquido, mas nós podemos alterar os padrões geométricos da onda se nós alterarmos também as características da fonte. Por exemplo, imagine uma régua na horizontal e que a gente possa mergulhar essa régua na água repetidamente. Então teremos ali a propagação de ondas planas, ondas retilíneas. Veja que aqui as retinhas preenchidas eu estou chamando de cristas e as retinhas tracejadas eu estou chamando de vales, de tal forma que a distância entre duas cristas sucessivas seja o comprimento de onda, que também seria a distância entre dois vales sucessivos. Como todos os pontos dessas linhas também possuem concordância de fase, ou seja, todos aqui são cristas e todos aqui, por exemplo, são vales, esses carinhas também são frentes de onda. Legal! Agora que sabemos de tudo isso, podemos enunciar e depois compreender o princípio de Huygens. E o princípio de Huygens diz que cada ponto de uma frente de onda pode ser interpretado como uma fonte de pequenas ondas secundárias, que são chamadas de ondículas, que se espalham em todas as direções com o mesmo valor de velocidade de propagação. A nova frente de onda é a superfície que tangencia essas ondas secundárias. Vamos analisar através de um esquema. Aqui nós temos aquele padrão de ondas retilíneas se propagando aqui para a direita. O que é que a gente percebe, pessoal? De acordo com Huygens, a gente pega aqui a frente de onda original. Quando a gente olha para essa frente de onda, ela é composta por vários pontos que, como nós sabemos, estão em concordância de fase, e cada ponto desse produz uma onda menor, que é justamente aquilo que chamamos de ondículas. Essas ondículas estão representadas aqui através dessas linhas rosas tracejadas. Tranquilo? Cada ondinha dessa é produzida por uma fonte secundária que está imersa nessa primeira frente de onda. E aí, a próxima frente de onda nada mais é que a superfície que tangencia, ou seja, que toca todas as ondículas vistas anteriormente. Tranquilo?
Isso também pode ser aplicado às ondas circulares. A gente tem aqui a frente de onda original, composta por fontes secundárias de onda, que vão produzindo essas ondículas, e a nova frente de onda vai ser essa superfície que tangencia todas as ondículas ao mesmo tempo. O interessante é que essas novas fontes elas vão produzir ondas com a mesma velocidade, com a mesma frequência e o mesmo comprimento da fonte original. Isso porque, se a gente considera a fonte original, a gente vê que todos esses pontos possuem a mesma velocidade e vão produzir ali no trem de ondas a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Então quer dizer que, de acordo com o princípio de Huygens, a gente não tem alteração das características da onda geral. Tranquilo? Muito legal. Agora que sabemos disso, nós podemos entender o fenômeno ondulatório que chamamos de difração. Eu digo para vocês, logo de cara, que ela pode ser compreendida como a capacidade de uma onda em contornar obstáculos. Para que você possa compreender isso de uma forma melhor e mais visual, eu vou recorrer mais uma vez a uma simulação. Pessoal, o interessante dessa simulação é que podemos utilizá-la para compreendermos melhor, na prática, alguns conceitos que estabelecemos ainda na aula de hoje e outros que nós estudamos há algumas aulas. Por exemplo, temos aqui, como você pode perceber, um reservatório preenchido por águas calmas, águas tranquilas, ou seja, o meio material ainda não foi perturbado. Logicamente que nós podemos gerar essas perturbações quando nós acionamos essa espécie de torneira, que permite com que ali tenhamos gotas d'água caindo periodicamente, e temos ali a geração daquele padrão circular de ondas que nós estudamos há alguns slides. O legal é que podemos congelar o tempo e a gente percebe que realmente temos uma distância fixa entre uma crista e outra, considerando que temos ali a crista representada por essas linhas azuis. E lembrando que a distância entre uma crista e outra é aquilo que nós chamamos de comprimento de onda. Uma coisa bem bacana que nós podemos fazer nessa simulação é o seguinte: nós podemos mexer com a frequência de queda dessas gotas d'água. E se a gente mexe com a frequência de oscilação da fonte, a gente mexe também com a frequência de propagação da onda. Galerinha, algo que eu falei para vocês há algumas aulas é que quando a velocidade de propagação da onda é constante, a gente tem uma proporcionalidade inversa entre a frequência e o comprimento de onda, de tal forma que, quando reduzimos a frequência, nós aumentamos o comprimento de onda. E quando nós aumentamos a frequência, temos o efeito inverso. O comprimento de onda cai. E essa velocidade de propagação realmente vai ser constante. Sabe por quê? Porque quando a gente observa essa torneira, a gente vê que a altura dela em relação à superfície desse reservatório é uma altura constante. Ou seja, ela é inalterada em todos os casos. Então, se a gente considera que essa gota d'água sai da torneira com uma velocidade vertical nula, ou seja, partindo do repouso, ela sempre vai percorrer a mesma altura e, graças à ação da gravidade, ela vai desenvolver sempre a mesma velocidade final. Então, a velocidade é constante. Quer dizer que podemos pensar na frequência e no comprimento de onda como grandezas inversamente proporcionais. Quando selecionamos aqui a frequência mínima, nós esperamos que tenhamos um maior comprimento de onda possível para essa situação. Então, quando descongelamos o tempo, é realmente isso que nós percebemos. A distância entre uma crista e outra foi consideravelmente ampliada. Quando nós colocamos uma frequência máxima, por outro lado, a gente espera que o comprimento de onda seja mínimo para essa situação. E é realmente isso que acontece, até visualmente fica bem tranquilo de perceber, né?
a distância entre uma crista e outra foi reduzida de maneira brusca. Bem bacana. Porém, o objetivo da simulação é entendermos o fenômeno ondulatório chamado de difração. Eu já dei um pequeno spoiler para você agora há pouco, quando eu falei que a difração nada mais é que a capacidade característica das ondas de contornar certos obstáculos. Para isso, nós temos ali na esquerda um gerador de ondas planas. Ou seja, quando eu aciono esse botão, nós percebemos ali a emissão de ondas planas, retilíneas, como a gente já havia estudado na aula de hoje. O interessante é que, quando essas ondas retilíneas chegam ao obstáculo, a gente percebe que ela não vai passar completamente. Isso porque esse obstáculo bloqueia grande parte da frente de onda. Porém, lembre-se que, de acordo com o princípio de Huygens, a frente de onda é composta por inúmeros pontos que são fontes secundárias da onda. Então, quando esses pontos chegam na abertura, e isso é muito interessante, eles se tornam fontes secundárias. E são essas fontes secundárias que fazem com que a onda adquira nova direção e novo sentido de propagação. Tanto é que ela vinha retilínea e agora nós percebemos padrões circulares de propagação. Então, mais uma vez, para que você não se perca, quando os pontos da abertura, que podemos chamar de fenda na física, são atingidos por essa frente de onda retilínea, eles vão se tornar fontes de ondas secundárias e elas vão mudar a direção de propagação da onda principal, ok? Por isso que percebemos ali esse novo padrão geométrico. Perceba que realmente a onda está contornando esse obstáculo, porque não tinha como a frente de onda passar inalterada por essa barreira. Então, uma forma de contornar foi realmente assumir essa nova configuração. O legal é que nós podemos, por exemplo, mexer um pouquinho na espessura dessa abertura. A gente pode deixá-la maior, como você está percebendo, e aí, por alguma razão que eu vou explicar daqui a alguns minutos, segundos na verdade, a gente percebe que a difração se tornou menos acentuada. Ou seja, as curvas que saem depois da abertura, elas não são tão dramáticas, digamos assim. Mas, quando reduzimos essa abertura, a gente percebe que as curvas ficam cada vez mais acentuadas. Isso é interessante de perceber, por exemplo, para o som. Aqui a gente tem o som, certinho? E uma coisa que eu quero que você note é que a escala da distância entre esse obstáculo de cima e esse obstáculo de baixo, ou seja, a escala dessa abertura está em centímetros. Então, um buraquinho ali de poucos centímetros já é suficiente para que a gente perceba a difração do som. Tranquilo? Isso porque, pessoal, a difração ela se torna mais acentuada quando nós temos uma distância entre um obstáculo e outro, ou seja, uma abertura cujo comprimento seja mais aproximado do comprimento da onda. Como o comprimento da onda sonora está realmente aqui numa escala de centímetros, então a gente consegue perceber bem o fenômeno da difração. Não se esquece disso. É até uma observação que eu vou colocar para você nos slides futuros. Quando a distância que nós consideramos entre dois obstáculos, ou seja, quando o tamanho da abertura se aproxima do tamanho do comprimento de onda, o fenômeno da difração se torna mais acentuado. No caso do som, como o comprimento de onda dele está em centímetros, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos slides, a gente percebe que um buraquinho ali de alguns centímetros já é suficiente para que a gente perceba essa difração. No entanto, quando a gente pega ondas eletromagnéticas, peguemos a luz como exemplo principal, a gente precisa de um buraquinho bem pequeno.
Isso porque o comprimento de onda da luz também é pequeno. Alta frequência, baixo comprimento de onda. Então, quando colocamos aqui o laser, a gente percebe que a escala não está mais em centímetros. A escala aqui está em nanômetros. 1 nanômetro é a mesma coisa que 10 a menos 9 metros. Realmente é uma abertura bem pequenininha. Quando a gente tem aqui a propagação das frentes de onda retilíneas, a gente percebe que ao chegar na abertura, pelo princípio de Huygens, a gente tem ali fontes secundárias que vão alterar a direção de propagação da onda. Algo que eu vou chamar a sua atenção daqui a pouquinho é que a gente não altera as características da onda, em questão de velocidade, em questão de frequência e em questão de comprimento de onda. Isso porque nós não mudamos o meio material, o meio da esquerda é o meio da direita, então não tivemos ali refração. Lembra que na refração a gente muda, né, o comprimento de onda e a velocidade, mas a frequência permanece inalterada porque a fonte é sempre a mesma, né? Então quer dizer que a velocidade de propagação é a mesma, ok? A frequência é a mesma porque não mudamos a fonte e o comprimento de onda é o mesmo porque a velocidade e a frequência mantiveram-se constantes. E aí na equação fundamental da ondulatória, se velocidade e frequência são constantes, então o comprimento de onda também é constante. Então a difração não é capaz de alterar essas características matemáticas. Ela é capaz somente de alterar a configuração geométrica para que nós tenhamos o contorno desses obstáculos, beleza? Muito bem, vamos voltar agora para o quadro para que possamos definir algumas coisinhas interessantes. Muito bem, agora que a simulação foi vista, vamos postular algumas conclusões. Primeiro, a difração é um fenômeno exclusivamente ondulatório, ou seja, não pode ser, normalmente, compreendido por partículas, por matéria, e é válido tanto para ondas mecânicas, como nós vimos, né? As ondinhas se propagando no lago, ou até mesmo o som, quanto para ondas eletromagnéticas. Foi o caso da luz que nós vimos na simulação. E é justamente aqui o que eu mostro para vocês através dessas capturas de tela, né? Aqui nós tínhamos a difração para o som e aqui nós temos a difração para a luz. Uma onda mecânica e aqui uma onda eletromagnética. Outra coisa que a gente pode destacar, que eu também falei para você lá na simulação, foi o seguinte: a difração é mais acentuada quando a abertura possui tamanho aproximado ao comprimento de onda que foi escolhido. Então, quando a gente pegava o caso da luz, a gente viu que precisávamos de aberturas bem pequenininhas. A escala da abertura estava em nanômetros lá na simulação. E através da própria simulação, a gente pode perceber que quando a gente reduz o tamanho dessa abertura, a difração realmente fica mais acentuada, porque essas curvas ficam mais acentuadas, ok? Muito legal. Galera, outra coisa que eu gostaria de discutir aqui para vocês, de uma forma um pouco precoce, mas eu acho que é interessante para o nosso estudo. Quando a gente tem o som, a gente tem som de frequências altas, que são sons agudos, e a gente tem sons de frequências baixas, que são sons graves. Tranquilo? Então vamos considerar, por exemplo, uma velocidade do som viajando pelo ar com 340 metros por segundo. A gente vai ter aqui que o comprimento de onda de um som grave é de aproximadamente 17 metros e que o som agudo é de aproximadamente 0,017 metros ou de 1,7 centímetros. Isso porque, no espectro de audibilidade humano, ou seja, o espectro que contém todas as frequências que nós podemos ouvir, o menor som que a gente tem em termos de frequência é de 20 Hz. E ele é um som grave. Quando a gente faz a frequência ser 20 Hz, a gente teria que, pela equação fundamental da ondulatória, a velocidade seria 340, o lambda a gente queria saber e a frequência seria de 20 Hz. Então quer dizer que esse lambda vai ser a mesma coisa que 340 dividido por 20, que seria 17 metros. Então esse seria o comprimento máximo para essa velocidade.
Quando a gente pega aqui a maior frequência, que seria o som mais agudo, isso a gente vai definir melhor no estudo da acústica, tá? Que é mais para frente. Quando a gente pega aqui a frequência maior, que seria o mais agudo, a gente tem aqui uma frequência de 20.000 Hz. Então, esse comprimento de onda seria a mesma coisa que 340 dividido por 20.000, que é justamente a mesma coisa que 0,017 metros, que podemos colocar aqui em centímetros, seria 1,7 centímetros. É por isso, como eu coloco aqui para vocês em destaque, que a difração do som é mais perceptível que a da luz. A luz tem uma alta frequência. O comprimento de onda é muito baixinho. Então, para você perceber a difração da luz, realmente a escala precisava estar em nanômetros. No caso aqui do som, como o comprimento de onda está na faixa de alguns centímetros e até alguns metros, fica mais fácil da gente perceber esse fenômeno no dia a dia, porque essa abertura vai ter justamente a necessidade de ter ou esse comprimento daqui. E é fácil você ter obstáculos assim no dia a dia, né? Uma fechadura, por exemplo, de uma porta teria ali alguns centímetros. E é por isso que você consegue ouvir pessoas atrás da porta de um quarto, por exemplo, porque você tem esses obstáculos que permitem a difração do som, que o som contorne esses obstáculos. É o que a gente percebe também, por exemplo, no fenômeno da fofoca que eu havia comentado com vocês lá no início da aula. Aqui a gente tem dois carinhas conversando e aqui a gente tem um curioso. E esse curioso só vai conseguir ouvir essa conversa porque esse muro não é completamente maciço. Imagina a densidade dele se fosse completamente maciço, né? Mas a gente tem aqui buraquinhos, a gente tem pequenos orifícios que permitem que o som sofra essa difração. Pode passar um pouquinho aqui por cima também, né? Pode haver esse contorno. Então isso vai favorecer ao esporte da fofoca do nosso colega que está atrás do muro. Tranquilo? Via difração. Algo que vale a pena mencionar para vocês é algo que a gente tinha visto de forma bem superficial lá no espectro eletromagnético, quando a gente aprendeu a diferença entre as ondas de rádio AM e a FM. Lembra que o AM ele era amplitude modulada, e aqui na faixa do espectro ele ocupava uma baixa frequência, ou seja, um grande comprimento de onda. Já o FM era frequência modulada, maiores frequências. Quer dizer que aqui nós temos um menor comprimento de onda. Como é que a gente faria para analisar a importância do AM e a importância do FM a partir dessa informação? Pessoal, é muito simples. Uma rádio AM, ela tem um alto comprimento de onda. Então, para existir difração, a gente precisa de obstáculos que sejam grandes. Então, eles conseguem contornar, por exemplo, até mesmo edifícios. Tranquilo? Já as ondas da rádio FM, que possuem frequência alta e comprimento de onda baixo, para que elas possam contornar meios, elas só vão contornar obstáculos bem pequenininhos. Então a rádio AM ela tem um grande alcance em cidades, por exemplo, justamente porque ela consegue contornar bem montanhas, edifícios e etc., né? Então a difração também interfere na propagação dessas ondas como era de se esperar. Vamos agora fazer um exercício para que a gente possa discutir isso um pouquinho mais. Uma pessoa é capaz de ouvir outra, a voz de outra, situada através de um muro de concreto, como a gente tinha visto no desenho agora há pouco, mas não pode vê-la. Isso se deve a... Primeiro, a gente sabe que é difração, mas vamos ver aqui por que é que isso acontece. A letra A diz que o comprimento de onda da luz é comparável às dimensões do obstáculo, mas o do som não é. É o inverso, na verdade, né, pessoal? Porque pensa comigo, luz, alta frequência, baixo comprimento de onda. Só vai conseguir contornar, através de difração, obstáculos muito pequenininhos, na ordem de nanômetros. Já o do som, a gente tem ordem de centímetros, até no máximo alguns metros. Então ele consegue contornar o muro, consegue fazer a difração.
Então, nossa resposta está, na verdade, na letra E, pois o comprimento de onda do som é comparável às dimensões do obstáculo, né? Lógico, comprimento de onda ali, centímetros a metros, é comparável a um muro. Já o da luz não, o muro é muito grande se a gente comparar com o comprimento de onda da luz, ok? Muito legal. A letra B fala que a velocidade da luz é muito maior que a do som e isso não dá tempo suficiente para que ela contorne o obstáculo, enquanto o som consegue fazê-lo. Nada a ver. A gente sabe que é a difração, ponto. Interferência e dispersão da luz são fenômenos que nós não estudamos ainda. Então eu não vou me ater a eles por enquanto. Inclusive, a próxima aula a gente vai falar sobre interferência, beleza? Vamos agora para a segunda e última questão dessa aula. Pessoal, eu coloquei somente duas questões que são questões mais específicas, para que a gente possa discutir um pouquinho aquilo que a gente viu agora há pouco. Existem questões que pedem para a gente identificar qual é o fenômeno que está tratado no enunciado. Mas é lógico que eu não vou colocar essas questões agora, porque nós conhecemos somente 3 fenômenos. A gente conhece a reflexão, a refração e a difração. Mais à frente, quando a gente conhecer mais fenômenos, é que vai fazer sentido colocar essas questões para identificar qual é o fenômeno. Porque se eu colocar essas questões agora, na aula de difração, é óbvio que todas as respostas serão difração. Então eu vou colocar essas questões mais para frente nas próximas aulas. A figura mostra uma onda que, ao se propagar no sentido da seta superior, de cima para baixo, né, atinge o anteparo A, onde há um orifício azinho. Realmente, aqui tem um anteparo azão, né? E aqui a gente tem um orifício azinho. Me lembrou das aulas de genética em biologia, né? Azão, azinho, para lá, não sei lá o quê. Prosseguindo conforme indicam as setas inferiores. O meio de propagação é o mesmo antes do anteparo, que é a região 1, e depois do anteparo, que é a região 2. Ou seja, se aqui em cima é água, aqui embaixo é água. Se aqui em cima é ar, aqui embaixo também é ar. Sobre tal situação, é falso, muito cuidado, é falso afirmar que, letra A, o comprimento de onda na região 1 é maior que o comprimento de onda na região 2. Essa é a nossa resposta porque ela está falsa. Lembra que a difração só acontece por conta do princípio de Huygens. E uma coisa que a gente viu no princípio dele é que as fontes secundárias da onda, elas não alteram velocidade, não alteram comprimento e não alteram frequência da onda. Como a difração só acontece por conta desse princípio, então a difração também não é capaz de alterar essas características. Tranquilo? Até porque aqui a gente tem somente a difração acontecendo. Um fenômeno que podia alterar essas características seria a refração, passagem de um meio para o outro, que alteraria a velocidade, alteraria o comprimento da onda, mas não alteraria sua frequência, porque a frequência depende somente da fonte. Mas como a região 1 é igual à região 2, a gente não tem essa mudança de meio. Então não faz sentido pensar em refração aqui. Beleza? Letra B. O fenômeno que ocorre na passagem da região 1 para a região 2 é a difração. Sim, porque a gente tem ali a onda contornando um meio, né? Como a gente quer somente a falsa, então a gente marca a letra A. Letra B está correta, então você não marca. Letra C. O módulo da velocidade de propagação da onda na região 1 é igual ao módulo da velocidade de propagação da onda na região 2. Verdadeiro, a gente discutiu isso agora há pouco. E letra D. O período da onda na região 1 é igual ao período da onda na região 2. Lógico, a gente sabe que frequência é igual ao inverso do período e que o período é o inverso da frequência. Então, se a frequência é constante, o período da onda também é. Galerinha, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Deixa também um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.